Bom, saudações a todos. Tem algum tempo que eu não faço nenhum vídeo em relação ao Apple Vision Pro. Eu achei que com esse último update beta que eles fizeram, tem algo que é interessante. Bom, então para quem está muito inteirado, a Apple lançou em 2024, em fevereiro, o Apple Vision Pro, que é o primeiro computador que eles estão chamando de Cloud Computing. Eu estou num ambiente que eles criaram, digital, existem outros. Esse é um novo que eu tô testando. Achei bem interessante, bem tranquilo. E vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu comprei esse Apple Vision Pro tem alguns meses, abril desse ano. Eu confesso que eu estava usando ele muito mais como um monitor extra para certos momentos do que com um equipamento de produtividade intensiva. E eventualmente alguma série, vídeo, porque ele, como um equipamento de entretenimento, é bizarro, né? Eu nunca vi filme 3D de forma tão imersiva e interessante como é no Apple Vision Pro. É, canais como da Disney, alguns filmes são realmente assombrosos. Bom, então eu vou mostrar para vocês essa tela nova que eles chamaram de Ultra Wide, que eles liberaram nesse último review. Então eu vou abrir aqui o, o MacBook e vai vir uma tela do MacBook. Ela vem tamanho normal, eu posso aumentar, mudar de posição, do jeito que eu quiser. Então é uma tela normal. Isso aqui é obviamente superior a tela do notebook. E o tamanho que eu quiser eu posso colocar. Se eu quiser colocar ela gigantesca, eu consigo colocar, ela vai ter uma certa curvatura, mas é bem interessante. Bom, então eu vou reduzi-la um pouco para ficar um tamanho razoável. E aí tem um monitor wide. Já é uma coisa interessante. Ali são duas janelas, aqui você vai trabalhar tranquilamente com duas janelas. Vou abrir aqui um arquivo só para poder ilustrar. Mais uns dois arquivos aqui só para poder ilustrar então como que ficaria. Você poderia abrir facilmente aqui três arquivos. Então aqui estaria três arquivos com tranquilidade. E aí eu poderia, vamos supor, colocar aqui no primeiro, aumentar. O vídeo eu não tenho certeza como que vai ficar, mas assim, todos são igualmente legíveis quando você está no foco nele, tá? Totalmente legível. Quando o seu olhar está em foco, você tem total nitidez. Se você gira o olho, você vai ter que girar a cabeça e o olhar, e aí vai focar. Que é mais ou menos como a visão funciona, né? A sua visão periférica ela não tem total nitidez, mas a sua visão de foco tem. Perfeito? Bom, então esse aqui é o wide. Três janelas com tranquilidade. E eles fizeram essa versão ultra, que também vai ter a mesma configuração, etc. E vai ter agora a versão ultra wide, que essa sim me chamou a atenção. Porque você vai conseguir abrir não só três, mas eu diria assim, com conforto, quatro janelas. Eu vou colocar aqui, todos aumentaram de tamanho aqui um pouco. Quatro janelas. Poderia trabalhar com quatro janelas de textos, ou vamos supor, poderia ser o Word aqui no meio. Vou até abrir um Word aqui. Poderia ser um Word aqui no meio. Para quem trabalha com Word, eu trabalho com Scrivener e Obsidian. Mudou a língua. Então eu poderia colocar então o Word lá no cantinho. Ou aqui na terceira posição mesmo. E dar o zoom pro texto que eu vou trabalhar, por exemplo. E ali colocar um outro texto, vamos supor. Vou deixar um texto aqui. Então eu poderia trabalhar com várias janelas. O Obsidian está aqui, eu poderia deixar o Obsidian em outra janela, de uma forma muito interessante. Porque cada um poderia ser uma nota do Obsidian. Isso porque eu estou trabalhando só com uma nota por coluna, né? Se eu fragmentar isso aqui, por exemplo, para
2 stacks, né? Aqui é um stack. Se eu fizer 2 stacks, eu tenho muito mais nota. Posso deixar o graph view lá no final, por exemplo, e aqui eu trabalhando com notas, comparando algumas questões, e vendo até a cadeia das últimas notas. Isso seria totalmente viável. Então, pro Obsidian, ou pro Canvas, né? Vou abrir um Canvas aqui. Vou abrir um Canvas do Blumenberg. É um Canvas que está meio parado, eu tenho que mexer nele, mas daria para deixar esse Canvas bem grande, se eu não tiver com outros. Porque no modo stack, ele vai regular o tamanho. Mas aí daria para dar zoom e ver aqui notas específicas, os links delas em conjuntos, por exemplo. Deixar o Canvas, trabalhar com uma nota, viu? E vamos supor, procurar elementos que estão sem conexão, né? Vamos supor aqui, ó, uma nota sem conexão. Um texto do Tércio Sampaio falando sobre Mário Lozano. Poder estar desconectado, poder conectá-lo à teoria de direito, por mais que está na minha numeração, que está no conjunto de jurisprudência. Enfim, então, para o Obsidian já é uma coisa extremamente interessante. Para eu trabalhar com vários textos também. Isso porque eu estou usando só o MacBook Pro. Eu poderia abrir outras janelas, vamos supor. Deixar aqui o arquivo. Vou abrir, por exemplo, o Music Player. Vamos abrir aqui, então, player de música, deixar aqui, vamos supor. Poderia deixar alguma música rolando. Abrir algum livro, né? Vamos supor. Vamos abrir alguns livros aqui. E poderia deixar o quê? 2 livros, 3 livros abertos aí para poder fazer alguma comparação. Então isso seria totalmente viável também. E esses livros você pode regular o tamanho da tela. Então, estou lendo isso aqui, vamos supor. Quero procurar alguma questão, né? Porque a leitura, como vocês sabem, é muito melhor ler no e-ink do que ler aqui. Por mais que seja OLED, é luz diretamente no olho, cansa. Dá para você fazer uma leitura rápida, mas não uma leitura analítica. Vai ser desconfortável. Mas, certamente, para poder fazer comparação e consultas, é algo bem interessante, bem interessante. Aí você vai lá, vamos supor, ele quer fazer a navegação em algum aplicativo, vamos supor, sem nenhum problema. Você vai poder trabalhar com isso aqui em outro lugar, por exemplo. Então, você pode trabalhar 360 graus. Eu estou sentado, eu poderia estar em pé e fazendo isso, observando, trabalhando em pé, trabalhando. Então você pode mudar de posição, regular da forma que você achar melhor. Então, assim, com ferramenta de produtividade portátil, eu achei isso aqui. Agora começou a valer a pena. Eu pensei até em vender o Apple Vision Pro, mas depois desse upgrade, confesso que para determinados momentos que eu necessito de comparação de dados, isso aqui é algo que eu não tinha acesso. Por mais que eu ligue 2, 3 monitores, eu não consigo fazer com essa customização. Enfim, queria compartilhar isso com vocês. É algo bem específico, talvez não seja do interesse de todos, mas é uma novidade que me deslumbrou assim que eu vi, né? Porque você tem forma de configurar isso aqui para ficar algo assim gigantesco. Aí se eu for trabalhar com texto e ler, eu quero ler o texto gigante, posso trabalhar, eu não tô com a mão aqui, esse aqui é o MacBook, então aqui posso trabalhar com texto para poder ler um trecho, conferir, anotar. É realmente imersivo. Vejo assim, eu estou com a tela assim, um tamanho bem grande. Eu tenho que navegar. É mais ou menos assim, né? Se eu fosse abrir propriamente a pasta de arquivos, né? Vamos pegar uma pasta aqui, o que vai ser organizado em 2024. Que tem arquivos infinitos aqui. Tem como eu colocar, vamos supor uma pasta menor, né? Vamos pegar uma pasta menor. Vou pegar do Meet. Nossa, uma coisa específica aqui. Não. Vai abrir arquivo. Não precisa. Vamos supor que eu quero mexer só nas obras completas do Nietzsche.
Posso colocar nesse formato de visualização e aumentar. Vamos lá, e aumentar o zoom. Aí, é quase que eu tenho visão de biblioteca. Aquela mesma pasta gigante que eu mostrei para vocês lá, poderia ser vista desse jeito. Vamos botar uma pasta grande de arquivos, precisam localizar algo, né? Assim, que eu queira navegar quase que caoticamente para localizar algo, eu teria isso. Posso aumentar mais os livros. E uma vez que você está neles, você consegue passar a página. Sem abrir, né, propriamente, como se fosse uma tirada estante. É isso, aí dois cliques ele abre o livro. Quero só ver algumas páginas. É isso mesmo, tá? Abre o livro. Então, eu achei isso muito interessante. Claro que nem todos os arquivos estão abaixados, então não vai abrir a página, mas imagine que você está totalmente offline. E aí você vai conseguir fazer isso. Bom, então, feitas essas considerações meio caóticas e malucas sobre o Apple Vision Pro, quem tiver alguma curiosidade, alguma questão que queira comentar, diga aí. Até mais então.